Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora: Luiz Henrique dá mais um exemplo de que é o dono do vestiário do PSG e consegue com que o clube abra mão de Donnarumma, um dos heróis do sonhado e aguardado título da Champions. É o tema do vídeo de agora, depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR, um vídeo da tarde desta terça-feira. A gente vai falar dessa novela envolvendo PSG, Luiz Henrique, Gianluigi Donnarumma e que vai terminar com o goleiro italiano deixando o clube de Paris. Antes da gente começar o vídeo, você deixa o like, se inscreve no canal. Tudo isso você faz aqui embaixo também, no primeiro comentário fixado do vídeo, tem um link para você baixar o app do Flash Score, que eu sempre falo aqui, é o app que eu uso nos meus vídeos para pegar a estatística dos jogos, acompanhamento dos jogos em tempo real, classificação em tempo real, e tudo isso está de graça no seu celular e no meu celular, sem você pagar nada mesmo, nem para baixar, nem para usar. Só vir no primeiro comentário fixado, clicar no link, fazer o download, começar a usar, você não vai se arrepender. Tivemos nesta terça-feira a prévia, a véspera da decisão da Supercopa da UEFA, que será nesta quarta-feira disputada no estádio da Udinese, em Udine, na Itália, envolvendo o campeão da Champions League, o PSG, e o campeão da Europa League, o Tottenham. E na véspera do jogo, o assunto que dominou completamente o noticiário foi a resolução dessa novela envolvendo PSG e Donnarumma. E essa resolução se deu com a entrada nessa novela do ator principal do PSG. Aí você vai dizer, quem é o ator principal do PSG? É o Vitinha? É o Dembélé? É o Marquinhos? É o Fabian Ruiz? É o Hakimi? É o Nuno Mendes? É o Donnarumma? Não, o ator principal do PSG se chama Luiz Henrique. Venho batendo nessa tecla desde a temporada passada e nesta terça-feira a gente teve a certeza e teve mais um exemplo cristalino de que quem é o dono do time do PSG, quem é o dono do vestiário do PSG, quem manda prender, manda soltar, quem é o manda-chuva do PSG, se chama Luiz Henrique. Numa entrevista, num papo com a Sky Sports, o Luiz Henrique foi perguntado sobre a decisão do Donnarumma não ser inscrito para jogar a Supercopa da Europa. E aí a pergunta lá tem alguns elementos dizendo se era questão de renovação do contrato, como ele não tinha renovado o contrato, como ele poderia sair de graça no ano que vem, se isso motivou, e aí o Luiz Henrique falou não. E ele falou isso que está aqui: Donnarumma está fora do elenco porque é uma decisão minha, sou 100% responsável. Ali ele bateu no peito e chamou para ele. Eu decidi que o Donnarumma não ia jogar. E aí ele avança. Quero um goleiro diferente e tomei essa decisão. Gianluigi é um dos melhores goleiros do mundo. E aí essa fala do Luiz Henrique, ela começou logicamente a ser muito repercutida em toda a Europa, em todo o futebol europeu. Por quê? Porque ali ficou claro que o Luiz Henrique não estava tirando ele só desse jogo. O Luiz Henrique estava abrindo mão do Donnarumma para o restante da temporada. E aí, conversando com a nossa brilhante Clara Albuquerque, que é a repórter, é a correspondente que cobre as coisas do Paris Saint-Germain na TNT Sports, e aí ela trouxe detalhes que ela já tinha trazido na programação da TNT Sports e que dá exemplos claros de como o Luiz Henrique manda em tudo no PSG. Essa história começa no ano passado com, ao fim da temporada, o Luiz Henrique deixando claro para o Donnarumma que ele não seria a primeira escolha do Luiz Henrique para a temporada que vem. Houve essa conversa no fim da temporada, depois de terminada toda a questão
de temporada, de Champions e de Copa do Mundo de clubes, o Luiz Henrique falou para o Donnarumma que o Donnarumma não seria o goleiro titular dele, não seria a primeira escolha dele para a temporada que vem. E repare que a gente está falando de um dos destaques do PSG na conquista da Champions. O Donnarumma foi muito destaque do PSG na classificação contra o Liverpool em Anfield, naquele jogo que foi para os pênaltis, inclusive pegando o pênalti na disputa, mas defendendo demais no tempo normal. E o Donnarumma foi importante no segundo jogo contra o Aston Villa e também no primeiro jogo contra o Arsenal. Então o Donnarumma agarrou demais no mata-mata da Champions. E o Luiz Henrique decidiu que não ficaria com o Donnarumma o Donnarumma não seria o titular dele para esta temporada. Para isso, para poder meter essa bronca de que o Donnarumma não seria titular dele, o que fez o Luiz Henrique? Pediu para o PSG ir ao Lille e pagar 55 milhões de euros no total da transação pelo Lucas Chevalier, goleiro de 23 anos do Lille, que chegou ao PSG e que já vai ser titular amanhã contra o Tottenham. E quando ele diz essa frase, eu queria um goleiro diferente, lá no espanhol, né, no Marca, eles trazem a informação, eles trazem a fala traduzida assim: quero um estilo diferente de goleiro e por isso tomei essa decisão. Está muito relacionada a dois aspectos. O primeiro aspecto, de campo e bola, que é o quê? O Luiz Henrique quer um goleiro que tenha mais naturalidade para jogar com os pés, que faça o papel de receber essa bola, de ser um passe, de ser uma circulação de bola 100% ninguém tem, mas muito segura. E o Donnarumma não é esse goleiro de ter muita segurança, muita confiabilidade com os pés. E aqui eu nem tô querendo ser oportunista de lembrar a tal da falha do Benzema lá na Champions de 22, que o Donnarumma reclama de falta. E eu acho até que houve falta, mas antes da falta ele já tinha feito lambança, né? Ao tentar sair jogando e matar a bola errada e tudo. Então não tô nem querendo lembrar isso, mas num geral, não estou querendo remeter à falha das oitavas de final da Champions de 22 contra o Real Madrid. Tô falando que, de uma forma geral, o Donnarumma não é um goleiro muito seguro com os pés. O Chevalier é. Chevalier é um excepcional goleiro no jogo com os pés. E também muito bom agarrando na função primordial do goleiro. Temos que lembrar que o goleiro está lá para a primeira coisa que ele tem que fazer é defender bolas, é agarrar. Então, ele também é muito bom, mas ele é muito melhor que o Donnarumma com os pés. E a outra questão que a Clara me trouxe de informação de quem tá lá no PSG, de quem tá ali do lado e o faro, o cheiro da apuração do repórter, que o Luiz Henrique sempre achou o Donnarumma um goleiro já muito estrela. Não estrela no sentido dele ser soberbo, dele atrapalhar o ambiente, mas ele já era um goleiro muito grande, um goleiro com um status, uma grife muito grande. E o Luiz Henrique quer um goleiro que vá crescendo, que vá se desenvolvendo, que vá se transformando num dos melhores goleiros do mundo na mão dele. Então a decisão é casada. A decisão do Luiz Henrique é junta. Ele quer um goleiro que jogue melhor com os pés, e o Chevalier é bem melhor que o Donnarumma nisso. E o Donnarumma, quando o Luiz Henrique chega, o Donnarumma já é um dos melhores goleiros do mundo, já é um goleiro campeão de Euro, já é um goleiro melhor jogador da Euro, a Euro de 20, que foi disputada em 21, o melhor jogador, não é o melhor goleiro, o melhor jogador da competição foi o Donnarumma. Então tem esses dois aspectos. E a decisão está tomada, tanto é que depois do Luiz Henrique dar essa declaração, o Donnarumma foi às redes sociais dele e postou essa carta que eu vou ler aqui para vocês. Para os torcedores do PSG, desde o primeiro dia em que cheguei, dei tudo de mim, dentro e fora do campo, para conquistar o meu lugar e defender o gol do Paris Saint-Germain. Infelizmente, alguém, aí ele fala alguém
Alguém decidiu que eu não posso mais ser parte do grupo e contribuir para o sucesso do time. Estou desapontado e desiludido. Espero ter a oportunidade de olhar para os torcedores no Parque dos Príncipes mais uma vez e dizer adeus da forma como deve ser. Se isso não acontecer, quero que saibam que seu apoio e seu carinho significam o mundo para mim e eu nunca vou esquecer disso. Vou carregar comigo para sempre as memórias de todas as emoções, das noites mágicas e de vocês que fizeram eu me sentir em casa. Para os meus companheiros de time, minha segunda família, obrigado por toda a batalha, todo o riso, todo momento em que compartilhamos. Vocês sempre serão meus irmãos. Jogar por esse clube e viver nessa cidade tem sido uma honra imensa. Obrigado, PSG. Foi isso que escreveu lá o Donnarumma, deixando claro que ele vai embora. E aí tem dois aspectos. Vamos só tentar falar rapidinho do futuro do Donnarumma. Comenta-se que ele vai para a Premier League. E aí, num primeiro momento, fala-se da dupla de Manchester brigando por ele, United e City, e também fala-se de um rumor do Chelsea que eu não sei se confirmou, não consegui parar para ler se tem algum fundo de verdade, mas hoje na internet estava todo mundo dizendo que o Chelsea também teria interesse. Mas, ao que parece, o Donnarumma vai para a Premier League, o Manchester City pode repor o Ederson, que pode ir lá para o futebol turco com a vinda do Donnarumma, e o Manchester United, o Onana teve muitos altos e baixos na sua passagem pelo United, o Donnarumma poderia ser essa reposição segura, alguém chegar para resolver. E o Chelsea, apesar do Robert Sanchez ter ido muito bem na final da Copa do Mundo de Clubes, né? O Robert Sanchez, na minha visão, não é um goleiro confiável. Acho que o Donnarumma seria muito mais. E aí tem que ver o que vai acontecer, a gente vai ver na sequência. Só para pontuar, deixa muito claro para mim que o PSG, que foi durante anos uma bagunça, que jogador mandando no clube, diretor querendo influenciar, tendo muito cartaz, tendo influência, o treinador parecendo perdido, treinador que não tinha a condição de definir quem era o batedor de pênalti, esse tipo de coisa. Treinador que não tinha peito de tomar as decisões para o time, de barrar quem tinha que barrar. Então, se isso foi realidade no PSG, agora está muito claro com essa decisão do Luiz Henrique que o Luiz Henrique é dono da chave do PSG. Por quê? Não é comum um goleiro que foi tão importante na Champions, como é o caso do Donnarumma foi na Champions passada. Você ser um dos heróis de um título tão aguardado. Você, na temporada seguinte, o treinador dizer: não quero mais trabalhar com ele, vou trabalhar com outro goleiro. É muito raro você ver um treinador tão grande, com tamanho tão consolidado assim, a ponto do clube embarcar nisso. Porque o normal seria o clube chegar e falar: Donnarumma, que vamos renovar, você foi importantíssimo na tão sonhada Champions, vamos renovar. E não, o PSG comprou a opinião e comprou a decisão do Luiz Henrique. Isso só mostra o tamanho e quão dono do PSG, do time do PSG, do vestiário do PSG é o Luiz Henrique. Teve até uma questão aí que surgiu sobre o contrato, e até de manhã no De Placa, que eu não tinha todo esse cenário ali, depois desse papo com a Clara, que eu dizendo que, o PSG quer baixar o salário do Donnarumma, aí não faz sentido. Porque, o cara arrebentou, o cara é finalista, o cara é um dos 30 indicados para a Bola de Ouro. O cara foi muito importante. Se você quer baixar o salário dele, eu até dei o exemplo, a mesma coisa que um ator que ganha um Oscar, pro filme seguinte o salário dele tá menor. Não faz sentido. Agora, ouvindo todo o cenário, passa a fazer sentido. Por quê? Porque o Donnarumma sabia, dito pelo Luiz Henrique, que ele não seria titular no ano seguinte. Então, ele ficaria no PSG sendo reserva. E para ser reserva, o Donnarumma já é um salário gigantesco, o PSG falou: já que você será reserva, avisado pelo treinador, não faz sentido dar aumento para você, porque você já ganha muito. E aí ficou aquele impasse, o PSG querendo ele ganhar menos, o Donnarumma querendo renovar ganhando mais, e aí o Donnarumma falou: então não vou renovar, eu jogo esse ano e no meio de 26 eu saio a custo zero.
E aí parece que isso aqui não vai acontecer. Parece que o PSG vai vender o Donnarumma para algum clube da Premier League nesta janela e ali por uma quantia entre 40 e 50 milhões de euros. E aí tem que ver se de fato isso vai acontecer. O Donnarumma tem 26 anos. Ou seja, 26 anos para um goleiro ainda é um garoto. Então, né, os goleiros têm jogado até 40 anos, 38, 39, 40 anos. Tô nem falando do Fábio, que tá com quase 45 brilhando no gol do Fluminense. Então, o Donnarumma é muito novo e vale muito você pagar 40 milhões de euros, 45 milhões de euros no Donnarumma para você resolver o seu gol. O PSG não quis, parece que algum clube da Premier League vai querer e fica muito claro que a chavinha do vestiário do PSG tem bordada nela um LE de Luiz Henrique. O Luiz Henrique manda em tudo no PSG. Quero te ouvir o que você tem a dizer, o que você acha, o que você pensa, diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Primeiro comentário fixado do vídeo tem um link para você baixar o app do Flash Score, totalmente de graça, você não paga nada mesmo, nem para baixar, nem para usar. É o aplicativo que eu uso aqui no canal do VSR. Tá à sua disposição de graça. Obrigado demais pela audiência. Um abraço. Tchau.